Sim. Sim. E o que vocês acharam? Eu acho, cada vez que eu vejo aquela entrevista, eu noto algumas coisas interessantes. Algumas coisas que a gente pensa que não tem nada a ver, mas que a gente acha que já ouviu falar e tal. Como, por exemplo, esmalte de unha, maquiagem, né? A gente sempre tem essa pergunta: será que realmente prejudica? Eu acho muito interessante quando ela fala disso. Isso é uma das coisas. Tem inúmeras outras coisas no vídeo que me chamam a atenção. E eu queria ouvir vocês. O que chamou assim a atenção? O que vocês confirmaram? Alguma coisa que vocês acharam que era, mas que vocês nunca tinham tido a certeza, e outras coisas que vocês acharam interessantes? Bom, para mim, a primeira coisa que eu notei foi isso mesmo, sobre os cosméticos. Eu não fazia ideia que os cosméticos ajudavam, principalmente as meninas, né? A ter, como é que eu vou dizer? A se desenvolverem mais rápidos, ao invés Como delas se, começarem. que contivesse hormônios dentro deles, né? Que fizesse. Isso, que fizessem com que se desenvolvessem mais precoces. Hoje em dia, as meninas com 7 anos já começam a menstruar, 7, 8 anos já estão tudo menstruando. E antigamente, não. Mais nova que você via era 10, 11 anos, não É, tão verdade. jovens assim, né? E você vê que as nossas avós já falavam isso, né? Para não passar maquiagem, que era coisa de adulto. E a gente não sabia Sim, se tinha um fundo científico ou não. E hoje a gente sabe que tem. Eu acho isso muito interessante. sim, é verdade. Né? E foi um ponto E mesmo que, Dai, para mim, foi novidade. isso. Oi. A outra, Dai, vai, fala. O que você achou? Viu alguma coisa que chamou a atenção? Mas em questão dos cosméticos mesmo, porque eu achava que poderia dar alguma alergia, alguma coisa, não que nunca pensei que poderia acelerar alguma coisa, né? Verdade. Acelerar o metabolismo. Isso. E em questão do HPV também, né? Achei bem legal, interessante. Isso. Alguém, Da alguém, vacinação. alguém viu que nossa, minha cachorra desde ontem que ela late para qualquer coisa que aparece na frente. Luna! E é uma coisa que ela que a psiquiatra coloca lá, que eu também é uma coisa que a gente, talvez vocês não tenham contato direto, mas pode ser que tenham visto em algum momento ou ouvido falar, que é o suicídio entre os adolescentes, né? Não sei se vocês chegaram a Sim, ver. essa parte também era o que eu ia comentar. Que eu falei assim, que hoje em dia começam já pelas crianças de 10 anos, que eu acho isso já anormal, né? Porque com 10 anos eu estava correndo na rua descalço, eu nem Eu pensava nessas também. coisas, eu não pensava nessas coisas que as crianças hoje em dia começam com 10 anos e vai só desenvolvendo para pior, né? Então você vê muito adolescente hoje com vários transtornos, coisas que que há alguns anos atrás nem existia. Ansiedade, eu nunca nem tinha escutado falar de transtorno de ansiedade em adolescente, em Pois é. depressão. Então, assim, é muita coisa E como para eles mim não quando eu têm e como eles não têm maturidade, então, por exemplo, um adulto que vai pensar no suicídio, ele pensa, ameaça, mas não vai, né? Mas o adolescente ou a criança que está entrando na puberdade, como ela não tem maturidade, ela vai no impulso. As exatamente. atitudes dela são em cima de impulsos. Por isso que o número de suicídio entre o adolescente aumenta muito, porque eles fazem por impulso, pela falta de maturidade. É porque o adulto, ele tem a tentativa, né, de chamar atenção, tudo. E ele O pensa um adolescente, pouco, não. né? Pensa mais um pouco É, e pensa. O adolescente não. é muito rápido. Acontece de uma hora para outra, né? Então, o suicídio tem até uma série na Netflix. Eu não sei se vocês chegaram ao ver já, mas o nome é mais ou menos assim, 13 razões, é uma coisa assim, 13 reason, né? 13 porquês, é uma coisa assim. E é uma série muito interessante, que fala do suicídio é uma adolescente que se suicida,
e ela deixa 15 fitas cassete, sabe? Aquelas fitas antigas. Para cada pessoa, mostrando o porquê que ela está se suicidando. Por que aquela pessoa tem a ver com o suicídio dela? São 15 fitas, se eu não me engano, ou é 13 fitas, é uma coisa assim. 13 fitas, eu acho. E que ela deixa dizendo que aquele é o motivo. Aí envolve tudo, envolve bullying, envolve assédio sexual, né? A adolescente, envolve timidez, represália interna dela mesmo, falta de visão dos pais, separação dos pais, envolve, assim, muitas questões que, na verdade, estão dentro de rupturas que acontecem na vida das crianças e dos adolescentes. É uma série, quem não viu, veja que é uma série bem interessante. E eles chamam atenção para isso, os próprios atores e tal, eles falam, são adolescentes também, né? Então eles falam que os adolescentes pensem melhor, que eles busquem ajudas. Então, ao final de cada episódio, eles dão sempre uma moral, assim, sabe? Para evitar isso, no intuito de evitar isso. Não sei se vocês já ouviram falar nessa série. Mas quem gostar já ouvi falar já, mas eu nunca me atentei para assistir, mas eu já ouvi falar. Se você tiver um tempinho, assista como profissional, né? Como uma pesquisa profissional. Tem muita coisa interessante, muita mesmo, muita coisa interessante. Outro ponto que eles colocam lá é sobre o que a gente deixa os nossos filhos ouvir da TV, de músicas, né, que estimulam psicologicamente a criança a se desenvolver mais rápido e se desenvolver para o lado errado, né, sem uma maturidade. Não sei se vocês chegaram a ver essa parte do vídeo. Vanilda, Nayara, João, assistiram o vídeo? Sim, professor, assisti. O que vocês acharam? O que vocês acharam interessante? Realmente tudo é interessante, claro, mas a parte que fala sobre as mudanças da idade, dos 8 anos de idade até os 14, dos 9 até os 14, aquilo, para mim, foi uma das coisas mais interessantes. As outras partes Você tinha conhecimento ou não, João? Então, as outras partes eu já conhecia, já participei de palestra na casa do adolescente, esses negócios assim, mas da idade mesmo eu não tinha conhecimento. De algumas doenças também. Muito bem. Certo. Então, a gente vai, eu passei os slides para vocês, eu não sei se todos conseguiram baixar, mas está lá no fórum, tá? Eu vou começar a aulinha falando um pouquinho desses slides, né? A gente conversando um pouquinho. Eu estou gravando, depois eu vou enviar essa gravação para lá, para as pessoas que não puderam assistir. Tem até uma menina, esqueci o nome dela, Andressa, eu acho. Andressa, acho que é isso. Ela está no médico, está no posto de saúde. Kathleen também. Né? Que ela começou a trabalhar. Isso. Vejam se vocês conseguem, estão visualizando. Todo mundo está vendo? Todo mundo está vendo os slides? Só me confirmem. Sim, professora. Sim. Tá ótimo, então. Então, vamos lá. Então, existe um programa do Ministério da Saúde chamado PROSAD, que é o Programa de Saúde do Adolescente. E é exatamente sobre esse programa que vai permear a nossa aula hoje, tá? Então, é uma época, a adolescência, né, é uma época de descobertas, é uma época de aprendizado, é uma época de mudança, uma época de transição, ou seja, o adolescente, ele é um ser humano que, literalmente, ele não é mais criança, porque ele está deixando a infância para trás, e ele também não é adulto ainda, ele também não chegou à fase adulta. Então, ele vive num limbo. Ele vive num momento ali de transição, onde ele é cobrado por determinadas coisas como adulto, e ele ainda está na infância. Uma parte da mente dele ainda está lá, porque ninguém muda de uma hora para outra. Então, uma época, fora que ele tem uma adaptação corporal, né?
uma adaptação sexual, uma adaptação hormonal, e isso tudo ao mesmo tempo. Né? Provavelmente até um adulto ficaria desconcertado com tantas mudanças. Imagina uma pessoa que não tem maturidade, que ainda não tem uma maturidade para isso. Então, às vezes, a gente chama até, é um termo que eu escuto, né? Claro que eu não vou chamar a atenção de ninguém, mas que me incomoda. Eu imagino se fosse eu, né? Assim, tipo, é uma aborrecente. Provavelmente mas a gente poderia compreender isso de uma outra forma, né? Para poder achar um jeito de auxiliar, achar uma brecha, né? Porque não é fácil, não é só sentar e conversar, que muitas vezes não vai resolver, e também não vai resolver você tomar atitudes violentas, né? Então, a gente tem que achar uma brecha aonde a gente consiga entrar e para poder auxiliar. E eu acho que a maior brecha que a gente pode conseguir é o respeito. Né? Então, é você respeitar essa fase, é você desenvolver a tolerância. Né? E hoje em dia, com os pais trabalhando o tempo inteiro fora de casa, isso ficou muito a cargo de escolas e tal. Então, vai ficando cada vez mais difícil. Ele acaba achando apoio fora de casa. E quando esse apoio é bom, ótimo, mas e quando ele é ruim? Quando ele leva ele para caminhos que, na verdade, os pais não eram esses objetivos. Ninguém está culpando pai e mãe, não, claro. Mas é que a nossa vida mudou, a nossa estrutura familiar mudou, ao mesmo tempo em que as mudanças internas desse ser humano, que é o adolescente, ele não mudou, ele continua a mesma coisa. De 1920 para cá, as pessoas continuam mudando da mesma forma. Mas por que lá não tinha tanto problema? Porque o ambiente era outro. As cobranças eram outras. Cobrança de corpo, se você for mais gordinho, aí você sofre bullying, aí você... Sabe? Coisas que incomodam bem mais hoje, a aceitação, a mídia, o marketing, ele lança um estereótipo de um ser humano, então todo mundo quer ser daquele jeito, ninguém se aceita como é. E isso vai virando uma bola de neve, né? Então é muito complicado para eles esse momento. Gente, eu estou falando, mas se vocês quiserem interromper, tá? E perguntar, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Beleza? Certo. Okay. Então, o IBGE, em 2016, ele fez uma estimativa, né, que os adolescentes já faziam parte de 15,1% da população do estado de São Paulo, e que ele sofria transformações anatômicas, fisiológicas, psicossociais e de vulnerabilidade, que é todas essas questões que eu falei para vocês, né, questão de aceitação corporal, de marketing estereotipado, tá? Drogas, sexualidade, isso tudo são temas, por isso que hoje o Prozad, ele veio para tirar um pouquinho a criança e o adolescente do mesmo programa. Por quê? Porque são abordagens diferentes. A criança, né, de 4, 5, 6 anos, você vai abordar de uma forma. O garoto de 10, 11, 12, você vai abordar de outra forma, vai começar a abordar de outra forma. Aí aqui tem uma linha do tempozinha pequena, com algumas datas, por exemplo, em 1927, desde que começou, né, a se ver a necessidade de dar uma atenção maior a essa fase da vida. Então, em 1927, foi criado o decreto 17.943, que é o Código de Menores, né, que dá assistência e proteção aos menores, principalmente aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade social, ou seja, órfãos, né, agregados, adolescentes que sofrem maus tratos, abuso sexual, tá? Regulamentava o trabalho dos menores, o trabalho, né, infantil, regulamentava o trabalho de menores e proibia menores de 12 anos de trabalhar. As crianças e adolescentes passaram a ser um pouco mais reconhecidas e o Estado passa a ter maior responsabilidade perante a sociedade. Então, aqui, em 1927, foi um embrião, foi um comecinho dessa visão, né? Começou a se notar esse adolescente.
Em 1988, veio a Constituição Federal, né, que é a chamada Constituição Cidadã, que é a que a gente segue até hoje. Claro que houveram várias emendas, decretos ao longo dos anos, mas essa é a nossa Constituição de 1988. No seu artigo 227, a Constituição fala que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda e qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Tá? Isso está na Constituição, no artigo 2227 da Constituição. Em 1989, houve uma Assembleia da ONU que reconheceu a importância de uma abordagem diretamente apenas para o adolescente, né? Então, essa saúde dele começa a ser vista como básica para que os países possam se desenvolver, porque o nosso país, o nosso mundo, ele só é renovado a partir dos jovens. Se eu não tiver mais jovens que se transformarão em adultos, a espécie vai acabar. Tá? Então, para o desenvolvimento do mundo e da sociedade, eu preciso ter uma atenção especial com os meus jovens, para eu saber que tipo de país eu quero ter no futuro. Né? Então, os países necessitam tomar medidas, viram a necessidade de tomar medidas efetivas para promover e preservar a saúde integral dos adolescentes, das crianças, tá? E não esperar que primeiro os traumas alcançassem eles para depois resolver. Tá? E em 1990, que é um marco na saúde do adolescente, né, que foi a criação do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas datas que eu coloquei aqui são as principais datas que caem em concursos, processos seletivos de hospitais. Então, depois, quando vocês estiverem estudando, guardem bem essas datas, tá? A data de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Esse estatuto, esse ECA, é o ECA, as pessoas falam a ECA, mas não é, é o ECA, tá? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem uma legislação que consolida, né, e preconiza, né, coloca como prioridade as resoluções dessa Assembleia aqui da ONU. E, em cima disso, ele cria o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? A lei que cria o Estatuto da Criança e do Adolescente... Deixa eu só desligar minha máquina aqui, que estou lavando roupa, gente. Espera aí. Na verdade, é a secadora, né? Nem a máquina. Mas, enfim, vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi criado pela Lei 8.069, de 1990, tá? Então, nessa legislação, ela reconhece que crianças e adolescentes, dentro desse ECA, ele é um livretinho, assim, né? Que crianças e adolescentes, eles estão em uma situação peculiar, numa situação única de desenvolvimento, tanto físico, quanto moral, quanto psicológico, quanto social e espiritual, tá? E ele também coloca para o Estado, e quando eu falo Estado, são as 3 esferas, né? Federal, estadual, municipal, não é só o Estado-governo, não, são os 3 governos juntos. Eles colocam responsabilidades novas, deveres desse Estado para proteger essa fase da vida. Colocam responsabilidades também da família e da sociedade sobre esse segmento da população, ou seja, sobre os adolescentes. Então, nós todos, a adolescência, a juventude, é uma responsabilidade de todos nós. E vocês que estão entrando nessa área, que é a área da enfermagem, a responsabilidade de vocês triplica, quadruplica. Por quê? Porque nós atuamos, muitos de vocês, dependendo da área que vocês forem trabalhar, vocês vão atuar diretamente com a saúde do adolescente, tá? No seu artigo 4, o ECA, ele fala que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, tá?
No artigo 11, ele fala que é assegurado o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde. Então, é assegurado que ele seja atendido de uma forma integral, tá? Psíquica, social, mental, física, tá? Garantindo o acesso às ações e serviços para promoção da saúde, para proteção e para recuperação da sua saúde. E a prioridade compreende dar, entre outros, né, preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas, ou seja, o PROSAD é uma política pública feita diretamente para o adolescente, tá? E que utiliza todos os recursos públicos, tá, para privilegiar e para proteger a infância e a juventude. Existe também o Estatuto da Juventude, que foi criado pela Lei 12.852, de 2013, né? É um estatuto que rege também o adolescente, não é o ECA, é um estatuto mesmo, que fala que o jovem tem direito à saúde e à qualidade de vida, né? Mais uma vez falando sobre a prevenção, promoção e proteção. No artigo 20, ele fala do acesso universal e gratuito ao SUS, na atenção integral à saúde, reconhecimento do impacto da gravidez, planejada ou não, dentro dessa faixa etária, que é o adolescente, tá? Ele capacita, né, ele solicita a capacitação dos profissionais de saúde para que eles saibam lidar com os jovens e dessa perspectiva sexual, né? Não adianta eu não falar sobre isso, não adianta eu proibir isso, o que adianta é você orientar uma relação sexual segura e relacionamentos saudáveis e seguros, para que esse adolescente não venha a gerar uma criança num período de vida em que ele nem mesmo se encontrou ainda, né? Então, para que isso aconteça numa fase adulta, onde ele já esteja mais estabilizado emocionalmente, psicologicamente e financeiramente, tá? Então, não é que ele vá deixar de viver os momentos, mas que ele viva de uma forma segura. E essa é a nossa obrigação perante esse segmento da sociedade, perante essa faixa etária, tá? É orientar, é fazer educação em saúde. Quanto mais acolhido, quanto mais orientado esse jovem estiver, mais você vai conseguir ganhar a confiança dele, tá? Tudo bem, gente? Estão entendendo tudo até aqui? Sim. Sim? Tranquilo? Se tiver alguma pergunta, é só falar, tá? A atenção à saúde do adolescente, né, o Estatuto da Criança, a Constituição Federal, ela fala sobre 3 princípios fundamentais. Ela foi erguida, foi feita em cima de 3 princípios, que é a beneficência, a não maleficência e o respeito à autonomia. A beneficência é que os profissionais de saúde, eles têm que buscar o bem-estar desse adolescente, evitando quaisquer dano de risco à vida. Então, é nossa obrigação, quanto profissionais de saúde, orientá-lo, apoiá-lo, acolhê-lo, tá? E a não maleficência é a obrigação de não acarretar dano. Nós temos essa obrigação, sob penalidade, tá? E respeito à autonomia, então a gente deve respeitar as decisões desse adolescente e as escolhas que eles fizerem. O máximo que a gente pode fazer é orientar, porque coibir não adianta. O máximo que nós podemos fazer é orientar, porque muitas vezes esse adolescente, ele é capaz, na sua imaturidade, de escutar a nós, profissionais de saúde, e não escutar os pais. Isso é um fato. Então, os profissionais de saúde, eles vêm para auxiliar a família nesse momento. Porque, às vezes, ele consegue confiar no estranho, e não é para nós, pai e mãe, eu também sou mãe. Então, às vezes, a gente sente uma tristeza que isso aconteça, porque a gente está ali para apoiá-lo. Mas a gente tem que entender que ele está passando por situações que, muitas vezes, ele não quer compartilhar nessa fase da vida conosco. E aí, ele vai compartilhar com um profissional de saúde. Que bom que ele vai compartilhar com um profissional de saúde. Pelo menos, ele não está compartilhando com o cara da boca de fumo, com o cara do tráfico, tá? Então, é esse o pensamento que a gente deve ter. Por conta da situação que a gente vive, do ambiente que a gente vive, tá? Então, o PROSAD, ele foi criado pelo Ministério da Saúde, através da Portaria 980, né? Ele foi criado em 1989. O público-alvo dele é os jovens de 10 a 19 anos, tá? E ele identifica esses grupos de risco, detecta problemas, né? Reabilita,
assegura que esse paciente, né, que esse jovem, ele seja atendido universalmente dentro do SUS com igualdade e integralidade. Então, o nome do programa é PROSAD, Programa de Saúde do Adolescente. Tá? O objetivo dele é auxiliar no crescimento e desenvolvimento, conversar e orientar sobre a sexualidade, verificar se a saúde mental, essa questão da depressão, do suicídio, da mudança hormonal, a saúde reprodutiva, orientar sobre o planejamento familiar, a saúde sexual e a saúde na escola, o desenvolvimento escolar estejam garantidos, verificar situações de violências e maus tratos sofridas por esses adolescentes, verificar a convivência familiar e orientar, porque às vezes a família precisa ser envolvida nesse tratamento, prevenção de acidentes em geral, tá? Trabalho e lazer, né, regimentam essa questão, não é que ele não possa trabalhar, mas ele vai trabalhar de uma forma em que ele possa estudar, em que ele possa ter lazer, tá? Para que não sejam puladas fases da vida. E as estratégias que o governo ele utiliza para chegar até esses objetivos, tá? Promover políticas públicas de saúde, inserir esses adolescentes nos centros de atenção psicossocial. Então, aqui, ó, eu tenho a saúde, né, o posto de saúde, que ela é ligada a vários outros, conselho tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública, tudo isso aqui serve para auxiliar o adolescente, né, em todos os seus problemas, tá? Então, eles contam com profissionais de educação, profissionais da saúde, profissionais bucais, serviço social, enfermagem, nutrição e o pessoal da saúde mental, tá? Então, o fluxograma, ele acontece exatamente assim. O adolescente agenda a sua matrícula, faz o seu cartão do SUS lá, né? Se cadastra, tem o primeiro contato com qualquer profissional de saúde, né? Desses que a gente já falou. Se houver uma situação de emergência, ele é encaminhado para um profissional de saúde específico, nutricionista, psiquiatra, psicólogo. Lá ele recebe informação, atendimento, educação, medicamento profilático, se for o caso de vacina, como o HPV que vocês viram. E a equipe mantém contato, uma equipe com a outra, tá, para promover a saúde desse adolescente e acompanhá-lo. E esse atendimento, ele deve ser feito com ética, respeitando a liberdade, né, o sigilo, garantir que as informações do atendimento não serão repassadas aos pais ou responsáveis, elas só são repassadas se houver a necessidade a necessidade de cooperação desses pais por causa de risco de vida para esse adolescente, mas se não são repassadas, senão a gente vai perder a confiança desse adolescente. Privacidade, eles têm direito a serem atendidos sozinhos, tá? E eles devem ser vistos como sujeitos capazes, né, de escolhas saudáveis, a partir de que você oriente eles, e responsáveis, tá? Então, a gente deve esclarecer, orientar, perguntar, discutir, não julgar, nós não estamos ali para julgar, e sim para ver dentro daquela situação que o adolescente coloca para a gente, como que a gente pode entrar e ajudá-lo e direcioná-lo para o melhor caminho, tá? Então, a orientação, existe uma caderneta, a caderneta de saúde dos adolescentes, né? Eu vou daqui a pouco falar um pouquinho sobre ela, tá? Que dentro dessa caderneta tem vários tipos de orientação para o adolescente. Ela não é a caderneta de saúde da criança, é uma caderneta de saúde voltada para o adolescente, tá? Existem algumas ações em São Paulo, né, no estado de São Paulo, que é em 1991 teve projeto de lei, 2015 uma legislação que fundou as casas do adolescente, acho que até o João falou aí para a gente que assistiu alguns projetos das casas de adolescentes, tá? Existem 28 unidades no estado, 6 no município de São Paulo. É um espaço de acolhimento destinado à saúde integral do adolescente, onde são realizados atendimentos individuais, em grupos. Eles participam de oficinas, de laboratórios, de atividades coletivas, de convivência, tá? Tem até umas fotos aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? O estado de São Paulo também, ele, dentro do PROSAD, ele fundou o Programa de Atenção à Saúde do Adolescente, é o PROAdolece, né? Que elaborou
Manual de Atenção à Saúde do Adolescente, onde ele orienta e capacita os profissionais para atendimento nos serviços de saúde, tá? Em 2011 também foram verificados todos os pontos positivos da implantação desse programa, né? Então foi feito todo um levantamento de quantos adolescentes tinham sido assistidos, né? Quantos adolescentes tinham sido atendidos naquele local, tá? Então houve a criação de uma estatística, tá? Então, houve uma redução do nascimento de filhos de mães entre 10 a 19 anos, que era em 36,2% de 1998 para 2008, então foi uma queda, a redução da gravidez na adolescência, diminuição na incidência do HIV, diminuição nas taxas de gravidez na adolescência, criação de casas de adolescentes, capacitação de mais de 10 mil profissionais para lidar com os adolescentes, tá? Então, isso daqui foram ganhos que nós tivemos positivos devido à implantação do programa, tá? Em 2013, teve uma parceria, né, com a USP e a Secretaria Estadual de Saúde, para aumentar o atendimento nessas casas do adolescente, né, principalmente a da unidade de Pinheiros, tá? A unidade passou de 4,4 mil atendimentos para 11 mil atendimentos mensais, tá? Então, ela também passou a ser uma casa de docência, ou seja, voltada à capacitação e especialização de saúde em adolescente. Aqui, ó, é a casa de unidade de Pinheiros, tá? Que eles recebendo oficinas, orientações. Aqui é de Mirassol, né? Algumas atividades realizadas na casa, atividades manuais, oficinas profissionais, científicas, tá? Cuidados na maternidade. Lembrando que esses adolescentes, eles têm direitos. Aí a gente tem que encarar isso e enfrentar isso, né? Então, ele tem direito de escolher o parceiro sexual, ele tem direito de viver plenamente a sua sexualidade, sem medo, sem vergonha, sem culpa, sem falsas crenças, mas ele precisa ser orientado a isso, para que isso seja feito da forma mais segura e correta. Não adianta nós não falarmos sobre isso em casa, porque isso vai acontecer, né? Não adianta a gente criar uma saúde, né, organizar a casa do adolescente e tal, para proibir determinadas coisas, que não vai adiantar. A gente tem que falar sobre isso. E como que eu posso ajudar? É que isso seja feito de uma forma segura. Lembrando que ele também tem o direito de viver essa sexualidade, independente do estado civil, da idade ou da condição física. Tem direito de escolher se quer ou não quer ter relações sexuais. Tem direito de ter relações sexuais independente de reproduzir. Ele não precisa ter filhos para isso. Direito de se expressar livremente a sua orientação sexual, né? Homo, hétero, bi, não interessa, contanto que isso seja feito de uma forma segura. Direito a sexo seguro, então, para isso, você tem que mostrar para esse adolescente e essa adolescente todo o planejamento familiar que você tem, ou seja, os métodos contraceptivos, né? Os diversos métodos contraceptivos para ver o que mais ele se adapta, orientar contra as DSTs, né, as doenças sexualmente transmissíveis. Tem direito a serviços de saúde que garantam privacidade e sigilo, mesmo ele sendo de menor, ele pode ser atendido sozinho. Direito à informação sobre educação sexual e reprodutiva, tá? Então, esses são os direitos que ele tem. E em relação à reprodução, ele tem direito já falei para vocês, tem direito a informações sobre os métodos e técnicas para ter ou não ter filhos, né? Então, ele tem o direito de forma livre e responsável, decidir sobre isso, tá? É claro que o programa, ele tem algumas críticas, óbvio, né, que o governo, né, os governos estadual, federal, municipal, eles vão avaliando, né, a implantação e a retirada de alguns projetos, tá? Mas ele está sendo aprimorado a cada dia mais para se tornar mais eficaz, ampliando a participação dos adolescentes e dos profissionais, tá? Possibilitando que esses jovens sejam mais efetivos, tenham uma atuação mais efetiva e uma maior abrangência dentro da sociedade. Tá? E o Ministério da Saúde, em 2016, né, dentre as suas documentações, eu tirei um pedacinho que eu acho bem interessante,
que ele fala que a garantia para os adolescentes e as adolescentes dos direitos sexuais e direitos reprodutivos, já reconhecidos como direitos humanos desse paciente, em leis nacionais e documentos internacionais, indica a importância da aceitação da individualidade e da autonomia desse segmento da população, dos adolescentes, estimulando-os a assumir a responsabilidade com sua própria saúde, porque você dá a responsabilidade para ele. Se ele pode ser atendido sozinho, se ele pode chegar e conversar com um profissional de saúde, então ele tem que ter responsabilidade sobre se cuidar. Né? O acesso à informação de qualidade, as oportunidades para o exercício desses direitos individuais, sem discriminá-lo, sem fazer uma coerção, né? Coagi-lo, ou violência, baseada em livres decisões e responsabilidade perante a sua vida sexual e a sua vida reprodutiva. Aqui tem um videozinho que eu vou passar agora para vocês, que é bem interessante, que foi feito em Santa Catarina, se eu não me engano, onde o adolescente ele é atendido, né? E aí a gente vai ver como é que funciona esse atendimento. É bem interessante, eu vou pedir para vocês prestarem um pouquinho atenção e a gente vai conversar sobre esse vídeo e sobre as coisas que eu discuti. É um vídeo pequenininho. Deixa eu só passar aqui para vocês. Mas ele é muito interessante. Tá dando para ver, gente? Tá ok? Sim, tá. Sim. Beleza. Sim. Eu acho legal essa ideia de vir fazer para a unidade de saúde. Eu não preciso depender de outra pessoa. Da minha saúde vai depender só de mim. Meu nome é Arthur dos Santos Martins e tenho 13 anos. O adolescente, a partir dos 10 anos de idade, ele já pode procurar a unidade de saúde sozinho. E ele exige do profissional que ele aborde os mais diversos assuntos, desde a alimentação, como a prática de atividade física, a sexualidade, o desenvolvimento do corpo, né, a questão de vacina. Se eu não cuidar agora, o problema pode ir lá para frente. E vai ser, acho que ainda pior. Os pais devem estimular bastante o adolescente a eles virem até a unidade de saúde, orientarem quanto à importância também, dar valor para isso, né? Eu acho uma evolução da saúde o Arthur poder vir até a unidade básica sozinho. Os adolescentes que chegam até a unidade, a gente verifica a carteira do... Ó, a carteirinha do adolescente, ó. As vacinas deles também ficam aqui, tá? Aqui tem várias orientações, acompanha toda a evolução deles. Adolescente, se eles estão em dia com todas as vacinas, se precisar reforço, a gente aproveita e faz. Inicia novas vacinas que são HPV e meningite. A caderneta do adolescente é muito show, né? Porque ali, caso a gente tenha alguma dificuldade, assim, de usar alguns termos, passar para eles alguma coisa, ali também está explicado, né? Tá tudo detalhado, desde o uso do preservativo até as vacinas de adolescente que ele tem que cuidar. E isso facilita também, porque caso ele tenha algum receio de vir questionar, lá tá explicando, né? Meu nome é Bernardo Catoy Damer, eu tenho 12 anos. Atividade física que eu gosto é andar de skate, meu favorito, jogar futebol, basquete, handball, tudo que tem alguma coisa em grupo. Me sinto muito feliz e orgulhoso do Bernardo, vendo que ele está indo para o lado saudável, praticando esportes, comendo alimentação saudável. Vacina para mim é proteção, prevenir uma doença que podia te levar a um mal-estar enorme. As idades das vacinas que são oferecidas para meninos e para meninas, elas são um pouquinho diferentes. Então, a vacina do HPV para menina, ela é oferecida a partir dos 9 anos de idade até os 14 anos. E para os meninos, ela é oferecida dos 11 aos 14 anos de idade. A vacina da meningite, ela é oferecida tanto para meninos como para meninas, dos 11 aos 14 anos também. Eu acho legal de poder ter essa liberdade, do adolescente poder ir sozinho. Normalmente, a gente tem acompanhado o Bernardo nessas consultas, até para tirar algumas dúvidas nossas. Às vezes os pais estão ocupados, não tem tempo de trazê-lo, pode vir sozinho.
que ele será ouvido, todas as suas dúvidas serão esclarecidas. Eu sempre falo muito com meu pai e minha mãe sobre o que acontece, essas coisas com o meu corpo. Só que umas coisas eu não falo porque eu sinto meio vergonha. É orientado ao uso de preservativo, pode fazer exames, totalmente gratuito pelo SUS. A alimentação saudável e a atividade física, elas têm um papel fundamental para o próprio desenvolvimento desse adolescente e para a formação da estrutura de corpo dele. Então é nesse momento, às vezes, que ele vai criar um hábito que ele vai levar para a vida toda. Eu me alimentava de gordura, massa. Aí hoje em dia eu vejo uma alface e eu tenho que pegar. É como se fosse instintivo. Quando a gente adquire e incorpora essa questão dos alimentos mais in natura na adolescência, a gente consegue plantar uma sementinha que ele vai levar para a vida toda. E ele vai conseguir manter esses hábitos também na vida adulta dele. Ter uma vida saudável é algo muito bom, porque tu não precisa se preocupar com doenças, qualquer coisa que possa te atrapalhar no teu corpo. É bom se sentir saudável, porque tu se sente muito mais disposto. Interessante, né? O que é que vocês acharam? A carteirinha que eles mostraram, eu tinha uma dessa também. Acho que até hoje. Tinha, João? Olha aí. Na minha época Mas não tomei todas as vacinas, não. Na minha época, então, se na de vocês não tinha, imagina na minha. Mas eu acho muito interessante, né? O fato deles serem atendidos. Você teve alguma experiência dessa, João, de ser atendido sozinho num posto, não? Tive várias. Olha, que legal. Então, dá o teu depoimento aqui pra gente, João. É massa, a mãe não tá perto, você se sente adulto. Né? Mas eles ajudam mesmo pra caramba. Então, muita coisa que eu tirei minhas dúvidas, que a gente acabou aprendendo na escola. Assim, com amigos mesmo, nem foi com o professor. Aí depois, tirando dúvida e esclarecendo algumas coisas, foi assim, nesses atendimentos, assim. Que legal. Alguém aqui tem filho adolescente? O meu tá entrando, professor. Ele vai fazer 12 anos. Estela? E aí, o que é que você achou dessas informações? Não, são importantes. Muito importantes. Principalmente na parte que estava nos slides, assim, que a gente não deve ficar julgando. A gente tem muito costume de, quando repreender um filho, automaticamente já julgar, né? Achei interessante. Que a gente quer que ele chegue no ponto da vida melhor o mais rápido possível. E, na verdade, ele tem que seguir um caminho, né? Tem todo uma... Mas a gente acaba dando aquela julgadinha básica, né, professor? Quem é mãe sabe, não tem jeito. Eu tenho também um de 11, ele vai fazer 12. E eu particularmente, é muito a julgação, porque ele ainda não cresceu, ainda tá, se comparar entre o de 11 e o de 5, tá a mesma coisa. Aí a gente acaba cobrando, né? Eu olho para ele, o meu cresce, não dá, cresce, e ele olha e fica olhando assim. Tadinho, Dai, não faz isso. Professora, mas é fato, os maiores são piores do que os pequenos. Os pequenos a gente consegue ter o controle, né, Dai? Mas esses meninos grandes parece que são piores meu do que as Deus, crianças. tadinhos, eles estão passando tantos problemas dentro deles. Vocês precisam ter mais paciência, hein? Na verdade, quem está precisando de um psicólogo somos nós, mães, não é o filho, não. E ainda enfrentamos essa questão da pandemia. Imagina prender um adolescente em casa. Meu Deus do céu. Nossa, o meu só fica no videogame, quer ficar no videogame o tempo todo, mas a gente briga com ele o tempo todo, que tem que ter as responsabilidades primeiro. Mas é difícil um pouquinho. Então é isso, meus amores. Se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa, conseguiram entender direitinho a aula? Espero que sim, né? Sim. Sim? Sim. Luiz, Nayara, Vanilda, Alberlanise, que não falou nada hoje. Estou aqui, professora. Tudo bem? Tudo bem, meu anjo?
Tô. É que eu tô no trabalho, mas eu tô ouvindo tudinho. Ah, então tá bom. Tá bom? Luiz, ok? Ok, professora, tudo certo. Boa aula, legal, bacana conteúdo.